Olá, turma, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Vamos dar início aqui com o nosso livro de gramática, tá? Então, peguem um livro de gramática de vocês e abram na página 89, tá? Nós vamos iniciar aqui com o sujeito e predicado, ok? Mas antes, nós vamos ver um livro, tá? Que é o que está com um pequeno texto aí na página 89, para que vocês possam conhecer esse livrinho, tá ok? Então, turma, essa é a capa do livro, do texto, né? Da parte do texto que está no livro de vocês, na página 89, Os Três Lobinhos e o Porco Mau, tá? Então, essa é a capa da Eugênia Trevisan, ok? Então, lá no texto do livro de vocês diz o seguinte: era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse-lhes: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe, só ficaremos de olho nele, disseram os 3 lobinhos, e lá foram eles. Logo, eles encontraram um canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? Perguntaram os três lobinhos. Certamente, disse o canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada ok? Então, essa é uma parte, tá, do texto que representa, né, este livro, que vocês estão visualizando a capa dele agora, tá? Na sequência, nós vamos ver o conceito de sujeito e predicado e entender como ele funciona em uma oração, tá? Em uma frase, ok? Então, turma, o conceito de sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação, tá? Já o predicado é a informação que é dada a respeito desse sujeito, ok? Vamos melhorar aqui o conceito, tá, turma, de sujeito e predicado. Então, o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa e o predicado é o que se declara a respeito do sujeito, tá? Vamos aqui fixar, ok, turma? Tia, de novo, é sim, para que vocês possam guardar bem esses conceitos. O sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa e o predicado é o que se declara a respeito do sujeito, tá? Vamos observar aqui nosso livro agora, tá? Então, nós temos aqui, ó, os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. A frase ou a parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo recebe o nome de oração, tá? A mãe chamou os 3 lobinhos. Geralmente, uma oração tem 2 partes, que é o sujeito e o predicado, que é o que a gente acabou de ver o conceito, ok? Quem chamou os 3 lobinhos, tá? Quem foi? A mãe, né? Então, a mãe, ela é o sujeito, ok? E o sujeito é o ser ou aquilo de quem ou de que se fala, tá? Para acharmos o sujeito de uma oração, devemos fazer as seguintes perguntas: quem ou o que, tá? Aqui no predicado, o que fez a mãe? Chamou os 3 lobinhos. Então, esse chamou os 3 lobinhos é o nosso predicado, que é o que se fala do sujeito, né? Que a gente acabou de ver o conceito anteriormente, né? O verbo sempre pertence ao predicado. Para acharmos o predicado de uma oração, devemos fazer a seguinte pergunta: o que fez? Tá? Então, aqui ele está mostrando bem como vocês podem encontrar o sujeito e como pode ser encontrado o predicado. E que a oração, né, ela tem 2 partes que nós chamamos de sujeito e de predicado, ok? Aqui tá bem simples e explicando bem direitinho, tá? Vamos só rever aqui, turma. Então, a frase nós temos assim: a mãe chamou os 3 lobinhos, tá? Então, o sujeito aqui é a mãe, tá?
chamou os 3 lobinhos é o predicado, ok? Então, é dessa forma que vocês vão realizar a atividade, sabe? Conhecendo aqui quem é o sujeito, quem é o predicado, tá? Então, turma, na primeira questão da página 90, vocês vão sublinhar o verbo e ligar o sujeito ao predicado, ok? Sublinha o verbo, tá? Que é a ação dessa frase, não o estado dessa frase. Depois, vocês vão ligar o sujeito ao predicado. Na segunda, vocês vão observar umas figuras e escrever nas linhas a ação em que esse sujeito está praticando nessa imagem, tá? Na terceira, vocês vão circular o sujeito de cada frase e sublinhar o predicado, tá? Então, observem bem e façam essa separação, sujeito e predicado, circulando o sujeito, sublinhando o predicado, ok? Na quarta, vocês vão escrever o sujeito e o predicado de cada frase, fazendo a separação, tá? Em cima vocês têm o sujeito, abaixo vocês têm o predicado, vocês vão fazer essa separação dos dois, tá ok? E na quinta, finalizando, vocês vão completar as frases escrevendo um predicado para cada sujeito que está na quinta frase, ok? Então, qualquer dúvida ainda, turma, podem me enviar uma mensagem, tá? Uma ótima atividade para vocês. Turma, peguem um livro de caligrafia, tá? E abram na página 62. Nós vamos recordar aqui a letra X, né? E seus sons, tá ok? Então, a letra X, ela pode ser pronunciada de várias maneiras conforme a palavra, tá? Nós vimos já o X com o som de CH, nós temos o exemplo aí, mexer, lixeira, lixeiro, cachumba. X com o som de Z, os exemplos, exame, êxito, exagero. X com o som de S ou SS, máxima, trouxe, auxílio. E X com o som de CS, anexo, flexionar e boxe, tá? Na página 62 do livro de caligrafia, nós vamos ver o X com o som de CS, né? Que é esse anexo, flexionar e boxe, ok? Então, turma, o X com o som de CS são as palavras que são escritas com o X, tá? Mas elas têm esse som de CS, ok? Coloquei algumas palavras aí, ó. Axila, complexo, maxilar, reflexão, tóxico, ok? Percebam, né, que todas as palavras são escritas com X, mas elas têm o som de CS. Na atividade de vocês, na página 62, na 10ª questão, vocês vão formar a frase com as palavras do quadro, ok? Então, vocês têm as palavras saxofonista e oxigênio, tá? Então, vocês vão formar 2 frases, ok? Com essas palavras, tá? Na 11ª, vocês vão escrever o nome das figuras. Então, tem 4 figuras lá, vocês vão observar, tá? E vão escrever o nome dessas imagens, ok? E na 12ª, vocês vão escrever as palavras em ordem alfabética, tá? Então, tem a palavra tóxico, complexo, reflexo, anexo, maxilar e axila, tá? Então, vocês vão colocar essas palavras em ordem alfabética, ok? Uma ótima atividade. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem.